família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasca em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo eu quero trazer o Gabriel Peck, falou pontos interessantes pra gente trocar uma ideia hoje lá na Vasco TV, falar mais um pouco aí do Gabriel Carabajal, um jogador para fazer essa função de camisa 10, de meia organizador. Tem muito torcedor do Vasco achando que ele joga em outras funções de segundo volante. Não, vou trazer aqui a maneira que ele jogava lá no Argentino Júnior para comprovar. Ele é meia, ele organiza o time, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, falar aí do Cuca no Corinthians, Dorival no São Paulo, isso mexe com o Vasco, a gente tem que se preocupar aí, o nível desses times vão aumentar com esses dois treinadores e trazer aqui também Pedrinho. Por que, Thiago, você vai trazer o Pedrinho? Hoje lá no seu Instagram, Pedrinho deu uma aula de parte tática do trabalho do Sampaoli, que hoje é treinador do Flamengo. E a gente sabe que vai encarar o Flamengo antes da janela, né? Nesses 13 jogos aí que o Vasco vai fazer antes da janela no dia 3 de julho. E aí é um ponto interessante, eu quero despertar em você o seu lado treinador. De que maneira o Vasco vai poder encarar aí o Flamengo do Sampaoli? É uma resenha maneira, o Pedrinho coloca ali no campinho, a parte tática, é interessante, vou passar aqui no final do vídeo. Mas antes preciso falar aqui da minha parceira PagBet, que tá fechadão com o canal Vasca em Família. Eles têm um recado pra você, se liga só. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Tá dado o recado, eu vou deixar o link aqui da PagBet no primeiro comentário fixado. E aí tem algumas perguntas, ó. Thiago, o cadastro é rápido? Muito rápido, estilo Peck que eu vou trazer aqui no vídeo. Dá pra começar com um pouco? Com R$1 você já começa fazendo a sua fezinha. Tem alguma dúvida? Atendimento humanizado 24 horas, cotações lá em cima. Inclusive tem um jogo interessante hoje para você apostar. Hoje tem aí, ó, Série B, CRB, do Anderson Conceição, do Edmar. Oh, beleza, foram para lá, né, família vascaína. Tem NBA, tem de tudo na plataforma da PagBet. Dá essa moral aí, se você já joga em outra casa de aposta, fecha com a PagBet. Se você não conhece esse mercado, é agora, clica no link, faz o seu cadastro e começa ali com apenas R$1. PagBet fechadona com o canal Vasco em Família. Vamos seguir aqui o nosso vídeo para falar dessa movimentação aí do futebol brasileiro, né? Você sabe que eu gosto de sempre pincelar aqui, né, analisar os times adversários, para saber aí o parâmetro que a gente tem em cada momento que a gente vai encarar os nossos adversários. E a gente viu aí o São Paulo e o Corinthians, as suas últimas atuações, eu sempre pontuo aqui, ó, o Vasco não tem time para ganhar de qualquer adversário com facilidade, mas cada atuação de São Paulo e de Corinthians dava mais certeza, pelo menos a minha pessoa, que o Vasco tinha totais condições de ganhar 3 pontos em cima deles, lá ou aqui. Agora com essa mudança aí, família vascaína, de 2 treinadores, né, que eu vejo muito vascaíno aí ao longo aqui do meu canal, pedir no Vasco da Gama, né, Dorival já trabalhou no Vasco, e também o Cuca, que acertou com o Corinthians, Dorival com o São Paulo. E aí eu tenho uma opinião aqui, né, família? O São Paulo, eu acho que tem um elenco aí que tá abaixo do Vasco ainda. Mas o Dorival, cara, se você pegar o trabalho do Dorival antes de acertar com o Flamengo, lá no Ceará, Dorival conseguiu acertar aquele time mesmo ali com pouco recurso. Então é um treinador que deve chegar no São Paulo, acertar a casinha e buscar contra-atacar em velocidade. Mas ainda acho que mesmo assim o Dorival não pode fazer milagre, porque o time do São Paulo é limitado. E já no Corinthians, a gente sabe que tem algumas peças ali que podem desequilibrar, né? O Renato Augusto voltando, Roger Guedes, Yuri Alberto, tem jogadores experientes, tudo mais. Então, será que o Cuca, que não vem de um bom trabalho aí no Atlético Mineiro, pode dar jeito nesse Corinthians? E aí eu trago esse debate aqui. Sabe por quê, família? Porque são 2 times que, nesse momento, eu acho que briga com o Vasco por alguma coisa. Né, se o Vasco começar a sonhar, começar a caminhar no campeonato, eu acho que briga pro Corinthians. E ali pra Sul-Americana, o São Paulo também pode ser um adversário do Vasco. Então eu acho que esses 2 profissionais aí podem movimentar. Esses 2 clubes aumentar o desempenho e aí dificultar mais pro Vasco aí quando encarar São Paulo e também Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, se Dorival no São Paulo e Cuca vai dificultar mais aí pro nosso Vascão, família vascaína. Antes de falar aqui do Gabriel Carabajal, preciso trazer aqui Gabriel Peck, que foi personagem fundamental aí na vitória do nosso Vascão, né?
assistência e gol. E aí, cara, a primeira resposta aqui do Gabriel Peck que eu vou trazer é ele falando aí das críticas do momento que ele subiu, né, de não ter conseguido aí render no profissional o que ele esperava e agora ele tá caminhando aí, fazendo boas atuações. É uma resposta maneira. Se liga só. Então, sem dúvidas, assim que eu subi, realmente eu sabia do tamanho do Vasco, porque eu tô aqui desde 8 anos de idade, então eu sei o tamanho do clube, sei lidar com a pressão desde pequeno, só que é o que você falou, quando vai pro profissional, começa a girar o Brasil todo, e a questão de rede social influencia bastante. A gente que é da base, é algo novo pra gente quando a gente sobe, e realmente a gente lê certos comentários e isso deixava a gente um pouco frustrado, porque nenhum jogador da base quer subir e não quer render no time de cima. O nosso sonho é jogar aqui no Vasco, dar alegria pro torcedor. Então, às vezes, eu acho que também a gente tenta e acaba não acontecendo. E é aquilo que eu falo, cada um tem o seu tempo de maturidade, cada um tem o seu tempo de corresponder. Eu acho que a gente tem que ter paciência com esses jovens jogadores que sobem da base, porque tudo tem seu tempo. E como você falou, eu sou muito apegado em Deus e esse ano é um ano que eu estou muito firme e, como você falou, o trabalho que eu tenho é sempre estar focado em Deus. Eu sempre olho para Ele e sempre tento fazer o meu melhor. Então, todos os jogos que eu entro em campo hoje, eu entro para fazer o meu melhor para Deus, para ser testemunho dele dentro de campo, sabe? Então, é isso que está me motivando e é isso que faz eu ter tranquilidade e estar vivendo um grande momento. E a segunda resposta que eu trouxe aqui do Peck é que ele falou, botou na cabeça dele que vai ser a temporada. Ele quer fazer aí muitos gols para ajudar o nosso Vascão. Se liga só. Sem dúvidas. Eu sempre gostei de fazer gol, sempre fui de fazer muito gol na base. E graças a Deus esse ano eu tô podendo responder dentro de campo no profissional. E eu botei na minha cabeça que esse seria meu ano, eu tô muito focado nisso. E eu fiz uma meta pessoal de ser a minha carreira agora, nesse ano, ser uma das mais goleadoras. E graças a Deus eu tô conseguindo bater essa meta. É isso, é o que a gente espera, é o que a gente torce para que ele possa ter realmente aí a melhor temporada da sua carreira, que aí com certeza vai estar ajudando o nosso Vascão. A gente sabe que o Gabriel Peck ele recebe várias críticas, né? Mas a gente precisa pontuar. Hoje, pelo que o Vasco tem no banco, a gente não sabe como o Orediano vai se portar como titular, os treinos, o que o Barbieri está esperando. Mas eu posso dizer, cara, o Peck hoje ele é intocável no Vasco. No esquema de jogo, na maneira de jogar, ele é intocável, porque o que ele faz, eu acho que ninguém no banco do Vasco é capaz de fazer. Se ir e vir, jogar em velocidade, como eu pontuei aqui, que Orediano, a gente não sabe o que esperar do Orediano dentro de campo. Então, hoje, ele é um titular absoluto, sem sombra de dúvida, no nosso Vascão. Vamos seguir para falar aí de Gabriel Carabajal, você que estava esperando aí um meia armador, um camisa 10, claro que não é o dos seus sonhos, mas é o que o Paulo Brax conseguiu trazer e com certeza por um erro de planejamento, família, porque é um jogador que a gente viu na coletiva o Barbieri falar, a gente está tentando esse jogador desde o início do ano com essas características e o Vasco não conseguiu trazer, tá aí trazendo Gabriel Carabajal, já tá, se eu não me engano, vindo num grupo de WhatsApp, não sei se era alguma brincadeira, mas parece que já tá registrado no bid, já pode estrear pelo Vasco. Eu vi alguns torcedores do Vasco comentarem assim, ele é um segundo volante e tudo mais, não é, de forma nenhuma ele é o segundo volante. Eu trouxe aqui alguns torcedores santistas, jornalistas, né, e falando, ele é um meia armador. E aí tá até na tela pra vocês, ó, a escalação do Argentino Júnior, até esses dois jogadores, né, que o Fausto Vera tá aí também, né, quando o Corinthians contratou, e o Gabriel Carabajal. Você vê ali o Fausto Vera de volante e o Gabriel Carabajal de meia armador, né? 2 pontas e o atacante. Exatamente assim que ele joga. Não é segundo volante, se você vê as partidas dele, os melhores momentos, é um cara que não é tão físico para jogar de segundo volante, para marcar. Ele é aquele cara que faz o jogo andar. Dominou, achou, tabelou, posse de bola, é isso que é o Gabriel Carabajal. E dentro dessas características, pensando da maneira que ele pode jogar no Vasco, acho até difícil jogar ele e Alex Teixeira junto. É o meu ponto de vista de entender futebol. Posso estar equivocado, posso estar errado e o Barbieri escalar eles em campo. Porque o Gabriel Carabajal, ele não é físico, um cara físico. E o Alex Teixeira, a gente sabe que não consegue fazer esse ir e vir mais, né? Tanto que o Barbieri segura um pouco ele mais lá do lado do Pedro Raul. Então, acho que pra jogar com o Carabajal, ele vai ter que usar ali o Eric Marcos, ou o Figueiredo, ou o Marlon Gomes, jogadores de mais mobilidade para ter esse jogador organizando o Vasco. Então, ele não é segundo volante, ele não vai jogar atrás, ele não vai jogar aberto pelo lado esquerdo com o corredor, fazendo velocidade, não é o estilo de jogo dele. O estilo de jogo dele é fazer andar. Dominou, tocou, achou, apareceu pro jogo, tabela. É assim que joga Gabriel Carabajal, família vascaína. E pra finalizar o nosso vídeo, quero trazer aqui uma aula de parte tática aí do Pedrinho. Fica de olho, hein, Barbieri? Se liga só. Fala, galerinha, beleza? Vamos falar de Jorge Sampaoli, suas ideias, estreou ontem, o que ele pensa de futebol, como o time se comporta dentro de campo. Vamos usar o quadrinho tático aqui pra gente ilustrar. Vamos lá, deixa eu ver se tá legal para vocês. Agora acho que foi.
Vamos lá, Jorge Sampaoli e muitos outros treinadores têm usado a saída de 3, né? Ontem, especificamente, ele usou 3 zagueiros. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Por que muitos treinadores optam por uma saída de 3? Porque, normalmente, os adversários, eles marcam um 4-4-2. Eu só deixei a última linha ali para ilustrar o que eu quero hoje. E aí usam 3 jogadores para fazer a saída, porque normalmente 4 mais 4, que eu vou botar daqui a pouco aqui, e 2 jogadores, 3 você tem superioridade. E já aqui, você tem alguns princípios para a saída de 3, né? Como condução da bola, por exemplo. Davi Luiz recebeu a bola, recebeu o bote desse jogador, do adversário. Fabrício Bruno se apresentou, recebeu a bola. Normalmente, vou botar já outra linha de 4 aqui. Normalmente, uma das funções é o Fabrício Bruno conduzir a bola para gerar pressão nele e aí criar uma linha de passe para o Marinho ou para o Vidal, porque esse jogador vai pressionar e ele vai conduzir para gerar o espaço. Se ele não conduzir, o jogador se mantém na linha e aí vai cortando, fazendo movimentos para cortar a possibilidade de passe. Entendeu? Por isso a condução dos zagueiros é importante. Então ontem ele usou os 3 zagueiros, usou Marinho espetado na direita, Ayrton na esquerda. Gerson, Thiago Maia e Vidal. Por que saída de 3 e por que 2 pontas fixos, né? Pontas como função, porque o Ayrton lateral, o Marinho é realmente um atacante, mas ponta como função que eu quero falar. Porque ele fixa 2 pontos aqui de atenção, do lateral direito e do lateral esquerdo. Por que isso? Porque quando ele faz saída de 3, ele preenche muito o setor do meio de campo e aí ele fixa esses 2 pontos, os laterais automaticamente têm que fechar, se aproximarem dos zagueiros para fechar os espaços entre eles, que esses espaços a gente chama de janelas. Então, automaticamente, como você bota muitos jogadores por dentro, você tem muitas infiltrações. Pedro, Gabi, Gerson, Vidal vai chegando, Thiago Maia, todo mundo se aproximando, automaticamente a última linha chega para frente também, tá? Mas só para explicar por que da saída de 3 e por que fixar 2 pontas. Como ele tem a possibilidade dessas infiltrações, os laterais fecham um pouquinho. A gente tem falado muito nos vídeos sobre isso. E aí as inversões fazem com que o mano a mano fique muito fácil para o Ayrton, para o Marinho do outro lado, que a gente viu muito. Se os laterais fecham muito, obviamente abre os corredores por fora. Se os laterais ficam na dúvida, automaticamente ele vai espaçar os espaços entre os defensores e a gente chama isso de janelas, para justamente facilitar as combinações, né, as trocas de passes e as infiltrações nesses espaços, nessas janelas, que a gente chama de atacar a última linha. Então, Gabigol ataca a última linha, Pedro ataca a última linha, Gerson ataca a última linha, o Thiago Maia chega, o Vidal chega, a área fica muito preenchida. Se a bola está nesse setor, automaticamente o Marinho fecha. Se fosse no outro setor a bola com o Marinho, automaticamente o Ayrton fecha, a área fica sempre muito cheia, tá? Então, o que acontece com isso? Muitos adversários, eles têm que descer para uma linha de 5, ou o balanço tem que ser muito rápido e organizado. Balançou para cá, para não facilitar o mano a mano. Mas normalmente as equipes descem com uma linha de 5. Mas o que foi mais importante além dessa fase ofensiva do Sampaoli? Quando ele perdia a bola, pressão pós-perda, o bote no portador da bola, quer dizer, o bote inicial no jogador que está com a bola. Então, um exemplo, o Gabigol conduziu a bola para cima do seu adversário e perdeu a bola. Quem é o jogador mais próximo para dar o bote desse portador, desse jogador? Ah, é o Vidal. Vidal pressiona, Fabrício pressiona, sem medo de correr para frente, porque o time está estruturado lá. Dá o bote, mas o mais importante é pressionar o homem da bola, porque ele é que vai iniciar as ações. Então, se você pressiona ele, não deixa ele raciocinar, ele já perde tempo e dá tempo dos seus companheiros irem pressionando os seus adversários. Muitos defensores ainda têm a mania de se sentirem mais seguros correndo para trás, para próximo do seu gol. E aí é que desconecta os setores e é o espaço que fica. Por isso que eu sempre digo, vale muito mais você correr 5, 10 metros para frente, né, do que você correr 15, 20 metros para trás e espaçar os setores e a equipe de trás sair conduzindo, quebrar a marcação e chegar com facilidade.
Por isso que a pressão do Flamengo ontem, quando perdeu a bola, foi tão importante quanto a estrutura na fase ofensiva. Beleza? Tá aí, família. Cara, eu não sei vocês, mas eu gosto muito dessa parte tática, né? De você ganhar o jogo em algumas situações no tabuleiro, né? Na mudança de peças, na mudança de esquema tático. E aí, essa aula que o Pedrinho deu, eu posso trazer para o contexto do América Mineiro e Fluminense, né? Eu tava acompanhando o jogo e vi as mudanças que o Diniz fez ali naquele confronto, né? E depois eu vi até o André comentando sobre isso, né? O que aconteceu? O América Mineiro marcando pressão, muito parecido com o que o Barbieri fez contra o Diniz, né? E funcionou muito bem, não deixando o Fluminense sair jogando, pressionando, criando algumas oportunidades. No segundo tempo, o que o Diniz faz? Tira o Pirani e coloca o Lelê. E aí começou com ligação direta, lançamento, porque eles estavam pressionando, o cobertor curto estava achando espaços, e aí o Fluminense meteu 3. E a situação, trazendo para o nosso contexto do Vasco, que o Vasco pode fazer contra o Fluminense e pode fazer aí contra o Flamengo, porque o Vasco hoje não é um time de posse de bola, principalmente contra esses adversários que tem mais técnica, que tem mais tempo junto, o Vasco vai ter que jogar de uma maneira reativa. E aí o ponto que o Pedrinho colocou, né, a parte tática, marcar pressão quando eles perdem a bola, é o momento de eles vão dar espaço aqui e você ter jogadores de velocidade. E aí acho que nesses jogos pode até se pensar numa maneira de você segurar um Alex Teixeira, botar um Eric Marcos, um Peck para ficar com esse corredor quando o Vasco tiver a bola e aparecer os espaços, aproveitar em velocidade. Um debate maneiro pra gente ter aí nos comentários. O que você acha que quando o Vasco pegar esses adversários aí, que Maurício Barbieri vai fazer, né, família vascaína? E só pra pontuar, contra o Palmeiras, ó, o Abel Ferreira elogiava muito aí o Maurício Barbieri. Tomara que ele consiga aprontar aí nesse domingão no Maracanã, que vai lotar com certeza. Família, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.